Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e nós estamos falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados e o Direito do Trabalho. Nós estamos no quarto programa sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, reflexo no Direito do Trabalho. Se você não assistiu os programas anteriores, está assistindo agora, acabou de ligar a TV, baixa no YouTube, nós já falamos 3 programas sobre Lei Geral de Proteção de Dados, vai dar para você ficar bem antenado em relação a essa legislação. E quem está aqui para esclarecer, está esclarecendo as nossas dúvidas, é o professor Felipe Dourado. Ele é mestre, advogado, empresário, palestrante e agora acabou de defender aí ano passado a sua dissertação sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, está dando assessoria em várias empresas, enfim, está aqui com a gente para tirar as nossas dúvidas. Professor Felipe, obrigado por ter continuado com a gente. Nosso quarto programa. Então acho que agora a gente consegue finalizar, mas para as pessoas entenderem como essa legislação é importante, como isso realmente vai mudar um pouco a cultura, né, das empresas e da população de modo geral. No programa anterior, no terceiro programa, a gente finalizou o programa falando sobre as questões dos reflexos nas ações trabalhistas que já surtiram efeito, né? E aí você estava falando da questão dos tratamentos, enfim, dos dados dentro da área trabalhista, e eu queria saber o seguinte, como é que fica? Porque nós falamos que existe o controlador, que você falou que é a empresa que vai contratar o empregado, que ele vai trabalhar, né? A operadora muitas vezes é porque a controladora não vai conseguir gerir os dados e tratar os dados, vai ter uma operadora que pode ser um escritório de contabilidade, enfim, para cuidar desses dados, e a figura do empregado, que é quem vai fornecer os dados. Mas nós temos que, o contador principalmente, né, o RH, tem que ali fornecer, tem que tratar dados em relação a e-social, às vezes a um seguro de vida que às vezes a convenção coletiva determina, né, ou um seguro acidente, então as empresas têm que fazer um seguro. Como é que fica essa questão de às vezes plano de saúde, né? A gente sabe que muitas empresas têm convênios com plano de saúde, precisa passar os dados para essa empresa do plano de saúde, enfim, não vou citar nomes, é para a gente fazer propaganda, né? Mas existem algumas. E como é que fica isso? Ou seja, tem autorização legal? Se eu passar os dados ou tratar os dados, essa empresa que recebeu, ela responde se ela fizer alguma coisa errada? Ou eu que forneci os dados ainda tenho alguma responsabilidade? Como é que fica isso? É interessante. Então vamos lá criar um raciocínio em relação a isso. Tá. A LGPD, ela tem um princípio, e aqui é um princípio que norteia mesmo a LGPD, que é o princípio da prevenção. Então a lógica da lei é trabalhar com a prevenção, e não com, depois que aconteceu o problema, você vir corrigir. A LGPD ela tem justamente essa característica de prevenir que o uso inadequado ou ilícito de dados pessoais aconteça. Tá? Então, como já mencionei nos outros programas... Isso é importante que as empresas estejam preparadas. Justamente, exatamente. Já estejam antenadas com isso para evitar problemas que já estão acontecendo. E mesmo que aconteça, se a empresa tiver bem estabelecido procedimentos, se ela tiver conseguir provar que fez bastante treinamentos com os funcionários em relação a isso é um fator de mitigação nas sanções. Na indenização ou na reparação. Exatamente. Ou até mesmo na exclusão disso. Porque a empresa, se ela estiver bem organizada internamente em relação a isso, ela consegue comprovar, falar, olha, todos os cuidados que nós tínhamos foram tomados, estão aqui. Aconteceu por culpa exclusiva do empregado ou do consumidor. Então, nesse sentido, isso é até uma exclusão de responsabilidade. A empresa ela pode deixar de ser responsabilizada se ela conseguir. É a tal da boa-fé, né? Ou seja, ela demonstra que ela sempre agiu de boa-fé dentro, igual você falou, dos princípios aí que ela exige. Isso pode eximi-la de responsabilidade. É interessante que o artigo que trata sobre os princípios, ele traz no caput dele o princípio da boa-fé e os demais. E aí ele traz os outros rol dos princípios. Então, o princípio da boa-fé, a gente vê que em relação aos requisitos de tratamento de dados, a gente não tem uma hierarquia, mas nos princípios, quando você vê a questão da boa-fé, ele vir destacado no caput, isso pode quer dizer que o princípio da boa-fé ele é muito, ele tem uma levado em conta. Exato, exatamente. Eu acho que é o que gere das nossas relações de modo geral é o fato de você agir de boa-fé, né? Exato. Então o que a empresa tem que tomar cuidado? Não só com o requisito de tratamento de dados, mas também com os princípios. Por quê? Se houver aí a questão de um compartilhamento
uma convenção coletiva obrigando a empresa a ter um determinado tipo de seguro, né, para os funcionários. Um plano de saúde, e ela tiver que fazer esse compartilhamento. Se ela tiver uma base legal que a gente, como nós já vimos, autoriza, ok, mas o que ela tem que tomar cuidado também? Dentro dos princípios, existe um princípio da finalidade, que é por que eu estou tratando esses dados, qual é a finalidade disso? Isso tem que estar bem definido. Então, olha, eu estou tratando esses dados pessoais porque é uma obrigação legal, enfim. Qual é a necessidade desses dados? Esses dados que eu estou tratando são os dados mínimos que eu preciso para atingir aquela finalidade? Né? E a adequação. Esses dados são adequados para essa finalidade? Então, tudo isso a gente tem que analisar nesse contexto. Então, não basta, eu estou utilizando uma base legal para tratamento de dados, mas eu peço uma informação que para aquela finalidade não tem necessidade. Exatamente. Às vezes você ou não pergunta é a cor da pele e não é social. Exatamente. Não faz sentido. Então, para todas essas... Orientação sexual para o plano de saúde. Não faz sentido também. Então, para todas essas... para esses casos, a empresa tem que sempre analisar esses dois fatores, né? Se eu tenho uma base legal para poder fazer esse tratamento de dados, compartilhamento, como a gente viu que tratamento de dados é toda operação com dado pessoal, então se eu tenho uma base legal para tratar esse dado, e se esse tratamento está de acordo com os princípios que a lei exige. A finalidade e a adequação que eu preciso. São esses 3 exemplos que eu dei, mas ainda tem outros princípios, né? A própria prevenção também é um princípio, enfim. Então, as empresas têm que tomar cuidado com essa relação base legal e princípios. Entendi. E em relação ao descumprimento, né? Como é que fica em relação ao descumprimento? Se a empresa, então, descumpre a lei, tem sanção? Essas sanções estão valendo? Porque você falou que teve essa questão de que parte da lei ainda não entrou em vigor, que estaria prevista para entrar agora em agosto, né, de 2021. E já tem alguma sanção vigorando ou não? As sanções administrativas ainda não. Que é a punição pela agência nacional. Exatamente, que é multa de 2% até 50 milhões. Então as fiscalizações ainda não estão acontecendo, ou já estão? Elas estão acontecendo, mas só que as sanções administrativas não. Mas os direitos dos titulares você já pode pleitear na esfera estadual. Que é o que está acontecendo com as ações trabalhistas. Exatamente. Então a empresa, tá bom, não tem uma sanção administrativa ainda, mas você pode ter várias ações. O consumidor ou o empregado que está com o seu dado tratado de forma equivocada, ele já pode processar e propor uma ação judicial contra essa empresa. Exatamente. Então, as sanções administrativas, ela não substitui nem as sanções cíveis e nem as criminais. Então, pode ocorrer também que, se eu tratar o dado de uma forma inadequada ou ilícita, eu também posso responder penalmente ou civilmente por esse tratamento indevido. Isso é importante, ilícito. Porque a gente está falando dos reflexos trabalhistas, mas a lei não fala só das questões trabalhistas. Exatamente. Né? Ela traz também que pode existir sanções penais. Exato. Né? E além disso, quando você lê a princípio a lei, você vê que ela dá a impressão que é só em relação ao consumidor, né? Mas ao analisar a lei... Se falasse em relação aos empregados, para a gente mudar um pouco, porque parece que é só consumidor, que na verdade não. Né? Mas a lei ela traz que é dado pessoal de pessoa natural, e o empregado também é uma pessoa natural. Então nós, né, quem é empregador, tem que ter esse cuidado em relação aos seus empregados também. Porque eles tanto também... aos clientes quanto aos empregados. Exatamente. Vai ter que ter cuidado em relação a todos os dados pessoais que são tratados. Eu tenho um contrato com a empresa terceirizada. Bom, aquela relação não entra no escopo. Porque aquele contrato que eu tenho é uma pessoa jurídica. Então, nesse caso, não entra no escopo de aplicação da LGPD. Tá. Mas porque a terceirizada vai ter os empregados, ela que vai ser responsabilizada. Exatamente. Entendi. Então, mas eu tenho que tomar cuidado na contratação, porque se ela for uma operadora ou se ela também for uma controladora, os reflexos que isso pode acarretar em relação à minha empresa, exatamente. Ou seja, tem que estar preparado, hein, pessoal? Senão... eu vou chamar o intervalo, que já esgotou. Nós vamos para o segundo e último bloco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Não sai daí, a gente volta já. A obesidade infantil é um problema, gente. Ela faz a gente ter doença de gente grande. Que perigo! Pra evitar 1, 2 e 3. Coma mais frutas e verduras.
Menos ultraprocessados. 2. Mexa-se, pule, corra, marque um gol. 3. Saia da TV, celular e videogame. E vá brincar com os amigos. 1, 2, 3 e já! Vamos prevenir a obesidade infantil. Yeah! Bom dia. Tudo bem? Você sabe por que está sendo abordado? E vimos como você saiu da rotatória e você fez o procedimento correto. Você sinalizou, vocês estão usando o cinto de segurança. Então o que a gente quer com essa abordagem? Mostrar para a população que é fácil fazer da forma correta. Entendeu? E com isso, com certeza, essa prática dessa atitude vai ser inserida no seu dia a dia, certo? E isso acaba sendo automático com o tempo. E com isso nós vamos salvar a vida e diminuir o acidente. Tá ok? Vamos conosco. Ok, bom dia. Olá, voltamos com o programa Direito Unifil aqui na UTV. Nós estamos falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, reflexo em direito do trabalho. Nós estamos no último bloco, né, professor Felipe? Desses 4 programas, aí foram 8 blocos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E eu queria agora que você falasse assim, nós estamos no último bloco, a gente está encerrando o tema, né? Foram 4 programas e uma série de programas sobre esse tema, que a gente, acho que quem assistiu todos, se você não assistiu, está ligando agora, baixa no YouTube, vale muito a pena, mas se você é empresário, se você está ligado aí, é advogado, contador, empresário, baixa lá, assiste, que é importante para que você possa entender um pouco da Lei Geral de Proteção de Dados. E eu queria que você deixar livre esse bloco para você tratar de 2 pontos. Dicas para as empresas, como que as empresas deveriam se comportar a partir de agora, assim, algumas dicas, né? E se sobrar um tempinho, você falar um pouquinho dos cartórios, né? Extrajudiciais e tal, porque eles lidam muito, né, em relação aos dados. E como é que está a relação, o que eles estão fazendo em relação à nova legislação. Né? Legal. Então, assim, de dica para as empresas, né, é realmente entender primeiro, fazer um mapeamento dos dados, quais são os pontos de coleta que as empresas possuem, porque hoje as empresas têm vários canais, né, que no marketing eles chamam de omnichannel, né, são vários canais em que muitas vezes são tratados dados pessoais. Então, exemplo, tem empresas que têm Facebook, tem o Instagram, o próprio WhatsApp, recebe documentos físicos. Então, ela tem que ter mapeado todos esses pontos de coleta de dados pessoais e informações, tomar cuidado com quem tem acesso a esses canais, né? Depois disso, entender como funciona esse fluxo interno dessas informações, como essas informações transitam internamente na empresa, porque, por exemplo, não há necessidade de um departamento ter o acesso a todos os dados pessoais daquela pessoa, ou daquele titular, quer seja empregado ou consumidor. Então ela tem que tomar esses tipos de cuidado. Então, olha, o setor tal, ele tem acesso a essa e essa informação porque é o que ele precisa para poder atingir a finalidade. Aí volta na questão dos princípios que nós falamos nos blocos anteriores, né, no bloco anterior. Então é tomar esse tipo de cuidado, estabelecer, né, procedimentos bem determinados, bem claros para os empregados, porque justamente nessa fase que a gente está de pandemia, o problema da engenharia social que eu comentei no começo, isso ficou mais evidente. Porque muitos funcionários, dependendo do tamanho da empresa, você perde essa pessoalidade. Então, muitas vezes, você nem sabe quem é o funcionário. E muitas vezes, numa ligação, a pessoa liga para um setor específico e pede para que um TI, por exemplo, e olha, eu sou fulano de tal, sou do departamento tal e preciso que você me dê o comando Y para eu poder fazer determinada coisa. Né? Porque eu estou aqui em home office e tal. E como você perdeu esse contato, essa referência, isso tem crescido muito. E os dados vão se espalhando de uma forma... E aí o funcionário, sem saber, sem ter um procedimento interno que segure ele de poder encaminhar ou não essa informação, ele vai e acaba encaminhando. Aí quando vê,
um desvio aí de finalidade. Exatamente. E às vezes é um desvio, e foi por falta mesmo de um treinamento adequado, ou até mesmo um procedimento interno adequado, ele acaba fornecendo essas informações, né? Então as empresas, elas criarem procedimentos. Então, olha, se determinada pessoa ou se qualquer pessoa ligar, qual é o procedimento que a empresa tem que adotar? O procedimento tem que ser esse. Você pergunta, questiona uma cartilha, exatamente, né? Montar ali uma cartilha de como devem ser adotadas as questões relacionadas aos dados pessoais. Exatamente. Né? Então, assim, esses são alguns pontos básicos para as empresas. Em relação aos cartórios, os cartórios são muito interessantes, né? Porque a delegação que eles recebem, ele é o caso de pessoa física fazendo tratamento de dados, né? Porque a delegação, o concurso passa, a pessoa física dele que vai que recebe essa delegação do Estado, né? Então é a pessoa física dele. Em que pese eles tenham CNPJ, o CNPJ no dia a dia deles não serve para nada, porque a contratação se dá na pessoa física através da SEI, né? Que é o cadastro especial que eles têm no INSS. Então, mas é tudo pessoa física. Tanto é que se uma reclamação trabalhista ocorrer, vai a pessoa física do cartorário responder o processo, né? Então, os cartórios lidam com muitos dados pessoais, a depender da natureza dele, ainda mais. Então, há uma discussão muito interessante, né? Nos cartórios cíveis, a pessoa, hoje em dia, isso é muito comum, a pessoa quer mudar de nome, né? Ou a pessoa fez uma mudança de sexo e quer alterar o nome. Então, isso é um dado pessoal sensível. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de informação. Os cartórios de protesto, e a lei ela traz também que o dever de informação. E tem muitos cartórios que trabalham com a informação, é o trabalho dele, né? O ganha-pão dele. Então, o protesto, se um titular chega lá e pede para o cartorário, fala, quer saber quais são os dados pessoais que você trata em relação a mim. O cartório tem que fornecer? Tem que fornecer, isso é uma exigência legal. É claro que ele tem que tomar alguns cuidados. Olha, isso não tem fé pública, né? As informações são relacionadas aos dados pessoais e não ao protesto em si, nesse exemplo que nós estamos fazendo. Então são alguns dos cuidados que os cartórios precisam ter, e fora os cartórios de registro de imóveis, tabelionato de notas, enfim. Para cada um dessa natureza de cartório precisa ter um cuidado diferenciado também. Porque no caso, os cartórios, igual você falou, eles lidam muito com a informação e às vezes a função dele é prestar a informação. Exatamente. Né? Então eles vão ter que ter esse cuidado e vão poder ser responsabilizados por isso, né? Se caso alguma coisa... E eles são equiparados ao poder público para a LGPD. E a lei ela tem um capítulo específico somente para o poder público, né? Então eles têm um cuidado assim... Tem que ser um cuidado dobrado. Dobrado, né? exatamente. Então Professor Felipe, eu acho que a gente conseguiu tratar nesses 3 programas aí bastante coisa relacionada à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu queria te agradecer mais uma vez aí pela tua presença, pela tua participação. É um tema que não é todo mundo que está sabendo, né? Então, parabéns pelo teu mestrado e por ter decidido escolher esse tema e pelas palestras que você tem dado. Então, é um tema que realmente, assim, não é qualquer um que a gente vê que está entendendo bem do assunto. Então acho que foi bem esclarecedor para quem está nos assistindo. Mais uma vez eu digo, se você pegou agora no final, pegou só esse bloco, baixa lá no nosso canal do YouTube, né, os 3 programas, mais este aqui, que vai estar lá disponível para você acessar e conseguir entender um pouco dessa Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Muito obrigado pela sua participação. Viu? E quero lembrá-los que nós temos pós-graduação na Unifil, não se esqueçam disso. Vai fazer uma pós-graduação em Direito, vocês vêm para a Unifil. Melhor preço, qualidade, nem precisamos falar, insuperável, podendo ter mais de um certificado, TCC opcional em várias áreas do direito penal, direito civil, direito do trabalho, direito previdenciário, imobiliário, notarial, perícias judiciais, enfim, um leque de opções para você fazer uma pós com a gente. Tá? Muito obrigado pela tua audiência, fique com Deus e continue nossa programação. Até mais.